E aí, pessoal, estamos aqui com o nosso segundo episódio do nosso Reagicast. Meu nome é Larissa Emily e hoje eu vou estar aqui juntamente com a minha amiga Camila. Olá, eu sou Camila e estarei por aqui conversando sobre o tema discutido a seguir. Como já foi dito no nosso primeiro episódio do Reagicast, inclusive se você ainda não viu, vai lá dar uma olhadinha. O podcast é uma realização do NUCA, Núcleo de Cidadania de Adolescente de Pedra Azul, que é um incentivo do selo Unicef com parceria do Se Dedica Vale e a Prefeitura Municipal. Esse é o nosso segundo episódio, onde vamos falar sobre o combate à violência contra a mulher. E hoje, para o nosso bate-papo, a gente trouxemos duas convidadas experientes e com liberdade para falar do assunto. Sejam bem-vindas, Micheline Dantas e Gabriela Marques. Obrigada. Um prazer conhecê-los. E gostaria que vocês se apresentassem da forma que acharem melhor. Começando por Gabriela Marques e logo em seguida, Micheline Dantas. Ei, boa noite, eu sou Gabriela, sou psicóloga, atuei desde 2015 atendendo pelo SUS aqui em Pedra Azul e em outra cidade também. Atualmente, pratico a psicologia clínica só numa clínica particular, estou na área escolar. Boa noite, meu nome é Micheline Dantas. Já tem 3 anos que eu realizo atendimento psicossocial no CREAS, que é o Centro de Referências Especializado em Ciência Social. Para quem não sabe, a gente atende mulheres, crianças, idosos que tiveram seus direitos violados ou sofreram algum tipo de negligência. E esse atendimento é realizado de uma forma mais ampla também, que a gente atende a família também em si. Agora que a gente já se apresentou, já nos conhecemos, a gente vai dar início ao nosso bate-papo. A gente sabe que quando a gente fala sobre violência doméstica, todos tendem a associar a violência entre um casal. Mas a gente sabe que também existe outro tipo de violência. A gente queria saber se vocês poderiam citar e explicar sobre cada uma delas. Sim, inclusive, a violência psicológica, Gabi? Uhum. Que é a violência em questão de você oprimir a mulher, de certa forma você pressioná-la, inibi-la, para Gabi, também interagir aí, vamos falando também. Ah, sim. A questão até dos xingamentos, ofender, falar um pouco, alguma coisa sobre a própria imagem, sobre a imagem da mulher. As humilhações, Tem a violência física, que pode começar simplesmente com tapa, mas aí pode partir para agressões maiores, que pode caracterizar assim, um soco, um empurrão, um beliscão, e pode se agravar, há até o espancamento mesmo, onde já aparecem hematomas no corpo dessa mulher, A violência moral, que é essa violência, essa opressão, essa oposição, essas difamações, calúnias que muitas vezes o homem faz. Um exemplo claro é assim, a mulher muitas vezes é uma mulher recatada, uma mulher mais submissa, que não sabe impor. Então o homem difama ela, então ele fala, você tá saindo com essa roupa curta, então de certa forma, você tá se vestindo mal, então assim, ele denigre a imagem dessa mulher, difama ela de certa forma para ela se sentir inferior a ele, A violência sexual, Gabi, se você quiser falar também. A violência sexual, gente, é uma das coisas importantíssimas de ser falada, porque a pessoa, às vezes, ela parte do pressuposto que se ela está numa relação, ela tem livre acesso ao corpo da mulher. Não é bem assim, Mesmo que você esteja casado ou casada com a mulher, se ela não tiver em pleno estado de consciência e você ter relação sexual, é considerado um assédio, inclusive enquanto dorme. Com certeza. Essas práticas de atos indesejados expor também a mulher, Imagens. Então, muitas pessoas também no momento íntimo seu e do seu parceiro, algumas pessoas expõem essas imagens. Então, também é uma violência, uma violência sexual contra essa mulher que está, de certa forma, mostrando a intimidade dela. Sim. A gente já ouviu falar também sobre a violência financeira, se vocês puderem falar um pouco sobre também.
Isso, a violência financeira é a maneira que o homem tem de reter os bens da mulher. No caso, ele fica de posse do seu cartão, né? Ele tem acesso às suas contas. Ele, igual, se ela tem um patrimônio, se ela tem uma casa, ele faz com que ela passe para o nome dele, de certa forma. Então, assim, ele domina, né? Até mesmo fazer dívidas no nome da companheira. Tem casos, né, Isso, Micheline? muito caso. Por exemplo, às vezes a mulher chega até a separar e fica com aquela Com a dívida de dívida. anos Com que o certeza. parceiro fez. Com certeza, com certeza. Agora eu vou fazer uma pergunta direcionada para a Gabi. Como as mulheres podem identificar que estão sofrendo algum tipo de violência? Bom, a violência, inicialmente, ela é difícil de identificar, porque o agressor ele não começa batendo na pessoa. Ele começa de uma forma muito sedutora. Então, ele conquista, tem um processo de sedução, às vezes presenteia muito. E depois de um tempo que ele vai tomando a liberdade, que vai começando uma espécie de violência. E nunca começa através de um tapa. Começa através de um assédio, começa através de algumas palavras que usa para ofender mesmo, denegrindo a autoestima. Ah, você é burra, você não faz nada direito. Você só serve para isso mesmo. Então, de uma certa forma, o agressor ele começa. Tem um processo de sedução primeiro. Depois do processo de sedução, que a pessoa já está dependente emocional, ele vai ganhando uma certa liberdade que ele vai mostrando os outros tipos de violência e a física costuma ser bem depois. Então, assim, a pessoa chega a um certo ponto onde ela sente, né, que está sendo desrespeitada como mulher, através do companheiro, ela vai percebendo algumas pequenas atitudes. Primeiro, com palavras, com gestos, a questão da própria posse, né, de achar que é minha, você vai andar com a roupa que eu quero, do jeito que eu quero. As limitações. Né? Então, começa dessa forma bem sutil. Não pode usar esse batom. Isso. Não pode cortar o cabelo. Não gosto que você saia com fulana, com ciclana. Então, começa de uma forma bem sutil e vai avançando aos poucos até começar as ofensas verbais. Né? Quando é porque eu estava muito nervoso, me desculpa. Eu mandei isso aí tomar naquele lugar porque eu estava muito nervoso. Entendeu? E aí vem até as justificativas também. E quais são os impactos, as consequências que essa mulher vai ter no dia a dia dela? Primeiro, emocional, né, gente? Porque você conviver com um agressor todos os dias, lado a lado, né? A pessoa que deveria ser responsável por te proteger é a pessoa que te joga para baixo. Muitas vezes isolamento, restrição, né? E até sair do seu convívio em si, né? Até pelo receio, né? Dessa inibição já, desse constrangimento que ele causa, né? Dessa manipulação em si, que ele quer a mulher em volta dele, né? Então, assim, aí por isso que fica, né? De certa forma, assim, esse impacto, fica um impacto muito grande. Prejuízo social, né? Isso. Justamente por esse processo de sedução, tem uma tendência de começar a dizer: mas sua família não gosta de você, aquela sua amiga te inveja, aquela sua amiga deu em cima de mim. Então ele começa um boicote, porque quanto mais sozinha a vítima está, mais fácil é dele agir nessa parte de manipulação. Então, o primeiro processo é de deixar a pessoa só e completamente vulnerável e dependente dele emocionalmente. Então, chega ao ponto que a mulher, ela como se só tivesse ele, ela só sai com ele, ela só conversa com ele, ela só está com ele, ela vive para ele. Enquanto isso, ele está livre lá na rua, ele pode fazer o que ele quer e ela fica em casa aguardando, né? Então, esse isolamento é bem característico e as questões emocionais. Muitas vezes chega pra gente como uma depressão, uma ansiedade, um transtorno, né? Ou algo relacionado à crise de pânico. E aí você vai a fundo que você vai entender na história de vida da pessoa que ela está sofrendo. Né? Então, muitas vezes aparece assim, com esses prejuízos. Micheline, você como membro da Rede de Proteção da Mulher, recebe muitos casos de violência doméstica? Olha, nós recebemos esporadicamente. É até assim uma forma assim, de inibição, né? De você buscar realmente, de você buscar uma ajuda, de denunciar. Né? Muitas mulheres, elas não sabem do próprio direito delas. Né? Então, assim, chega, mas não é da forma que deveria chegar.
né? Então, assim, os atendimentos eu ainda acho de forma mais branda, né? Então, assim, a delegacia, sim, são várias ocorrências que acontecem na delegacia. Mas, assim, diretamente no CREAS, não tem, né? Demandas em questão, assim, uma demanda mais ampla em questão à violência contra a mulher. Isso daí é um fator muito Isso. importante, né? Que vem a subnotificação justamente pelo medo da mulher de denunciar, de buscar ajuda. Então, às vezes, é difícil, né? De tantos casos aparece um ou outro. E às vezes, quando já está num nível de gravidade, que às vezes até outra pessoa que denuncia, né? Isso. E agora você citou. Por quê? O nosso serviço é um serviço também sigiloso, né? Então, assim, é bom deixar informadas as mulheres o CREAS, né, um departamento onde a gente realiza um atendimento sigiloso, de certa forma também encaminha, né, também para a Polícia Militar posteriormente. Então, assim, pode estar procurando, né, primeiramente o serviço também, juntamente com a Polícia Militar. Durante esse tempo de confinamento, né, que a gente aí teve uma pandemia durante praticamente 2 anos, houve algum aumento no número de casos durante ou após? Se houve, por que motivo você acha que houve esse aumento de casos? Tem várias pesquisas que mostram que o número de violência, tanto contra a mulher como contra a criança, violência doméstica aumentou, porque você tira a vítima de um ambiente coletivo, onde ela está em vários espaços, e você confina ela com o agressor. O agressor ganha muito mais liberdade nesse processo, né? Porque ela tá só, ninguém tá vendo, ela não tá indo trabalhar, ela fica o dia e noite aqui, então os processos de violência não só aumentam, como se torna mais grave. Ninguém vai ver esse roxão que ela tá. E essa sensação de impunidade por parte da vítima só cresce. Porque, de certa forma, ela não pode ter contato com outras pessoas. Os familiares, né? Então, assim, é uma medida preventiva em questão da Covid, mas, assim, aumenta mais o índice de agressão. Porque o agressor, ele se sente assim, não, eu posso fazer que eu não vou ser, né? Não vai ter medida contra mim. Então, assim, muitas uma forma mais fácil dele esconder também. Isso, dele esconder o ato, né? Porque, assim, é igual a rede de proteção. Muitas vezes a mulher realiza um atendimento na saúde. Então, ali o próprio médico já identifica, a agente de saúde já identifica, né? Então, assim, como ficou restrito, teve, né, tipo assim, horários em questão de atendimentos. E muitos desses horários, elas não poderiam estar saindo de casa. Então, assim, o próprio agressor, ele já teve uma impunidade maior, né, para esses casos. Sem contar o tempo de exposição. Quanto mais horas eu fico próximo ao agressor, maior a chance de tornar mais intenso as agressões, né? Sim. Micheline, de acordo com a sua experiência e conhecimento, a pandemia pode ter dificultado o processo de denúncia de vítimas de violência. Sim, com certeza. Porque, principalmente, para você ter acesso. Muitas vezes as pessoas sabem que podem estar realizando uma denúncia anônima, mas algumas mulheres, elas se sentem mais à vontade em estarem indo presencialmente conversar de uma forma sigilosa, né? Então, assim, esse tempo que realmente veio a pandemia, que teve que ficar em casa, então houve sim, né? Houve uma dificuldade em questão delas estarem realizando essa denúncia, delas terem acesso, né? Por causa das restrições, até o medo também, né? Em questão dos equipamentos, né? De sair, né? Se realmente, não, mas aí, eu vou ser atendida, né? Nesse momento que eu for buscar, eu vou ser atendida, né? Então, assim, como é que vai ser o olhar também após, né? Vai ter uma continuidade igual estava tendo, visto a pandemia? Então, realmente, né? Gabi, eu direcionar uma pergunta para você. Eu acho que não é só minha dúvida, mas a dúvida de muita gente também, que a gente sabe que tem muitas mulheres que, mesmo elas sendo agredidas de diversa forma, fisicamente, psicologicamente, elas não conseguem identificar a situação como violência e elas não percebem. Como que a gente faz para, mesmo sendo alertada, elas não conseguirem perceber? Mediante essa pergunta sua, eu lembro de algumas experiências que eu tive, né, durante alguns atendimentos, que a demanda chega mascarada. O médico encaminha, por exemplo, para o SUS, paciente com sinal de transtorno de ansiedade generalizada.
Vamos supor, começa a aparecer o que a gente chama de alguns sinais, né, psicossomáticos, que o corpo fala, ela não pode contar, mas o corpo dela começa a falar por ela que algo não está bem. Aí começa, de certa forma, um coração acelerado, faz vários exames, não tem nada. Né? Começa a dar alguns sinais no corpo, aí encaminha ao psicólogo, devido a esses sinais ou algum transtorno do humor. Durante o atendimento, começa, né? Se a pessoa cria um vínculo e ela tem ali uma confiança em você, ela começa a dizer de alguma coisa sobre o que está acontecendo na vida pessoal dela, inclusive no relacionamento, isso, que ela não se sinta bem. E ali você vai acompanhando a origem da questão e muitas vezes eu mesmo tive que dizer para a pessoa, olha, o que você está me dizendo não é natural de uma relação. Você está sofrendo um processo de violência. E aí a pessoa, às vezes, ela não é convencida, porque quando não tem agressão física, muita gente acha que não é violência. Então, quando você começa a dizer, depois, às vezes, de um tempo que ela cai na real, ok, realmente isso não é normal ser tratado assim. Mas e aí, como é que eu saio disso? Aí começa essa questão do medo, da dependência emocional, né? E outras coisas. Então, a principal chave que a gente usa nos atendimentos, acredito que Micheline também lá, é o empoderamento da mulher. É você começar a fazer ela focar mais nela, tirar o foco do agressor e focar mais nela. Então, por exemplo, aquele tempo que ela tinha com o agressor, ela vai passar a ter com ela. Ampliar o ciclo social. Ah, mas por que você não vai na casa de sua mãe? Ah, porque ele não gosta. Isso. Mas o que você acha disso? Você impede ele de ir na casa da mãe dele? Não, inclusive ele vai lá todo dia. Por que a sua não pode? Ah, é mesmo, Gabi. Eu vou passar aí, então. Então, acontece. O problema é que o agressor ele já identifica logo que o psicólogo está tendo alguma ação ali e começa. Depois você foi naquela psicóloga, você piorou. Você está ficando pior, que a psicóloga está mexendo com sua cabeça. Já chega até caso deles tentarem evitar, procurar a gente mesmo. Essa psicóloga está mexendo com sua cabeça. Então, quando a gente identifica esse processo de violência, a gente já fala, a partir do momento que você começar a trabalhar dentro de você algumas questões emocionais e essa relação abusiva, ele não vai querer que você venha mais na terapia. Ele vai tentar de toda forma coagir o atendimento psicológico, ele vai dizer que a psicóloga também... Então, você sabe, como a gente conhece os processos do agressor, a gente já orienta, e aí ela mesma já diz, realmente, ele diz que não quer que eu venha mais, porque ele começa a perceber alguma mudança a partir desse empoderamento. Então, o primeiro sinal é a tomada de consciência. Ela começar a conscientizar que aquilo não é natural, você está tratada daquela forma. A partir daí, um empoderamento para que ela possa mudar suas atitudes em relação a essa pessoa, mesmo que ela tenha medo e que ela ainda tenha uma dependência emocional. Quando elas não conseguem perceber essa situação, como podemos ajudá-las? Quando, na verdade, elas não conseguem perceber essa situação, como podemos ajudá-las? Isso aí, né? Através do acompanhamento, do atendimento, informando, né? É igual o Gabi falou, muitas vezes as violências começam brandas, né? Então, começa a violência psicológica, aí vem a violência física. Então, assim, muitas mulheres passam, né, por essas etapas, que é o ciclo vicioso. E elas não se reconhecem nessa situação, né? Então, assim, a maneira de você tá desmistificando, mostrando para elas, principalmente o acompanhamento, a família. Muitas vezes a família, um amigo que está ao lado, que está vendo que essa mulher está passando por essa situação de violência, falar, tem o CREAS, né? Tem o Ministério Público, tem a Polícia Civil, que você pode estar indo, pode estar conversando, eles vão estar te orientando o que você buscar, né? Tem um advogado que pode te orientar. Em questão, quando a agressão está uma agressão mais severa, tem a medida protetiva, né? Para afastar esse agressor do seu convívio. Então, assim, a maneira dela saber buscando, né? Buscando esses meios de comunicação para ela interagir e se ver na situação, né? E mudar. É o que Gabi colocou aqui. A mulher se empoderar. A mulher realmente sair desse ciclo, ter uma mudança. E a família ela é muito importante nesse processo. E o amigo, só da pessoa sentir que ela não está só, já ganha uma força.
Né? Só dar Com assim, certeza. não, o dia que você quiser terminar, nossa casa está aqui, né? A família, por exemplo, você pode voltar, nós estaremos aqui te acolhendo. Isso. Então, o apoio emocional também ele é fundamental para esse processo. Com certeza. Quer acrescentar mais alguma coisa? Tá bom. Micheline, muitas mulheres temem denunciar o agressor por medo do que pode proceder após a denúncia. Qual amparo a rede dá para que a vítima se sinta protegida e confiante para ir buscar ajuda? Na realidade, a gente já faz esse primeiro atendimento, né? Faz essa escuta com essa mulher e faz o direcionamento. Os encaminhamentos para a saúde, se necessário. Tem o CRAS, né? Que tem o serviço que oferta, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, onde faz esse trabalho com a mulher, né? Com a mulher, com a família também, né? Onde realiza oficinas, principalmente para a mulher estar tendo também uma maneira de sair, porque muitas vezes uma das principais causas no relacionamento é a questão financeira, né? Então, assim, a gente também trabalha com essa mulher dessa forma, né? Então, o CRAS trabalha para essa mulher estar tendo uma fonte de renda para ela estar desvinculando. Isso que Micheline né? falou é importantíssimo. O agressor, ele quer minar tudo que está à volta, todo o Isso. potencial da mulher. Então, é muito comum ele falar que não quer que ela trabalhe. Porque se ela está dependente financeiramente dele, ele pensa, eu posso fazer o que quer, porque ela não tem dinheiro para sair. Então, a questão também dessa independência, quanto mais a mulher vai buscando sua independência financeiramente, emocionalmente, vai ficando mais fácil dela fazer esse movimento. Isso. E a mulheres não precisam ficar com receio. Após a denúncia, você é acompanhada, né, pelo CREAS, tem a rede de acompanhamento e também tem a patrulha, né, que é a patrulha de prevenção à violência contra a mulher, que é realizada pela Polícia Militar após você realizar o boletim de ocorrência, né? Então, assim, realmente a patrulha acompanha a mulher, que é a segunda resposta. Mas primeiramente a mulher tem que tomar a postura de procurar a delegacia, realizar esse boletim de ocorrência para eles estarem cientes do que você está passando, né? Então, assim, essa patrulha é o quê? É a feminina, policial feminina, que ela acompanha a mulher que é vítima, e tem o policial masculino que acompanha o agressor, que é que a gente fala, né? Então, isso é uma coisa bacana de trazer, por quê? O que adianta você atender a vítima? Muitas vezes ela volta para esse relacionamento abusivo e permanece com esse agressor. Então, assim, você tem também que, de certa forma, trabalhar na mente desse agressor para ele se ver na situação, né? Que, assim, ele não pode cometer esses atos, que esses atos são errados. Então, se ele quiser permanecer naquela relação, ele também tem que, de certa forma, se colocar numa posição correta, né? Então, essa patrulha é para isso também, né? Para que trabalhe a vítima e o agressor. Então, mulher, após essa denúncia, tem a medida protetiva, que é o afastamento, né? De certa forma, se ele descumprir também esse afastamento, tem a lei também que está dentro, né, da lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, que lá aborda muito bem que se ele aproximar dessa mulher tendo a medida protetiva, o descumprimento pode levar à detenção, né, se eu não me engano, de 3 meses até 2 anos, né? Se eu não me engano, é nessa faixa. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado aí, né? Então, assim, porque muitas mulheres ficam com receio de denunciar. É igual você falou. Após essa denúncia, tem sim. Tem sim. Mas, primeiramente, vocês têm que buscar falar. Olha, ele está me perseguindo, ele está descumprindo essa medida, né? Então, assim, para até as autoridades saberem, estarem cientes e poder te ajudar. Gabi, diante do seu conhecimento e experiência, você tem falado com a gente sobre os atendimentos que você já fez, né? O que você acha que pode levar a mulher a desenvolver uma dependência emocional, mesmo ela sendo agredida? Bom, o que leva ela desenvolver isso é o processo inicial da relação, que começa sempre buscando esse processo de sedução. A gente fala que tem as fases de lua de mel. O que são as fases de lua de mel? O agressor, ele tem um processo de conquista, nem sempre ele é agressivo de primeira,
Então ele vai dar flores, aí leva para jantar, muito bem apresentado. É uma pessoa que muitas vezes socialmente ninguém nem acredita que realmente essa pessoa pode ser um agressor, porque ele tem às vezes uma capacidade teatral de estar manipulando as situações. E a partir daí, ele vai primeiro nesse processo de conquista. E quando ele vê, você é a mulher da minha vida, quero ficar a vida toda com você e tudo. Quando ele vê que a pessoa está envolvida emocionalmente, ele começa a agir nas partes mais onde tem um buraco, né? Então ele vai entrar ali no sofrimento psíquico, onde tem a falta da mulher. Ele vai observando bem o perfil da vítima, ele vai tentando suprir inicialmente aquelas carências. Para criar primeiro um aconchego. Para criar essa relação essa relação tóxica, né? De um amor incondicional. Depois que ele percebe que existe um amor incondicional e que ela está só, e que ele é como se fosse assim, uma espécie de droga. Uma droga, eu sou um viciado. Eu sei que está me fazendo mal, mas eu não consigo sair. Então, depois da criação disso, fica difícil para a própria pessoa, né? Porque tem todo um processo de tirar a questão da autenticidade. A pessoa ela vai se minando, ela vai tirando a autenticidade e vai se transformando no que o outro quer. Então, a grande dificuldade é esse processo inicial da lua de mel. E após as violências também tem. Por exemplo, hoje ele bate, amanhã ele acorda arrependido, dando um presente. Aí tem uma semana maravilhosa. Aí ela acha o quê? Olha, ele tá diferente, virou outra pessoa. Então, esse jogo com o estado emocional, essa manipulação do estado emocional da pessoa que torna ela refém muitas vezes. E essa questão de ir minando as bases que a pessoa tem para a autossustentação emocional. E uma questão também, só acrescentando, muitas vezes essas mulheres que estão nesse relacionamento, elas têm os filhos. Uhum. Então, esse agressor, ele se utiliza, né, desse âmbito para estar agredindo ainda mais essa mulher. Esse sistema familiar, né? Isso. Se você me denunciar, né, em questão, assim, eu vou estar... você não vai ter direito nas crianças, né? Em Até questão, mesmo isso, ameaçar de ir embora com os né? filhos, né? Um familiar também. Muitas vezes a mãe reside com esse esposo, né? Então começa a ameaçar essa mãe ocultamente, né? Assim, não na frente da mãe, mas ameaça para a mulher. Olha, do mesmo jeito que eu tô te agredindo, eu vou agredir. Né? Eu posso agredir sua mãe. Isso. Né? Então, assim, não é agressão só entre esposo, né, e esposa. Então, a gente tem que olhar também essa violência doméstica no âmbito familiar em geral. Tem a agressão com os filhos, a agressão com os pais, né? Então, assim, também a gente tem que desmistificar isso, né, Gabi? Sim. Porque muitas vezes essa violência a gente acha que é só contra a mulher. Então, assim, é no ambiente familiar em si. Exatamente. Né? A partir do momento que a mulher vai Isso. ficando dependente, aí começa a intensificar as agressões. Então, por exemplo, ela já saiu do emprego, porque ele não permitiu ela trabalhar. Ela não tem um amigo. Ela rompeu os laços, às vezes, com os pais. Ela tem um filho com ele, ela se vê totalmente à mercê e sem saída. E aí tem esses processos. Primeiro vem o processo de sedução, e se não for pelo amor, vai pela dor, né? Então, começa o processo de ameaça mesmo. A pessoa, ela tem medo. Ó, se eu separar, ele vai me matar. É o que muitas falam, ô Gabi, tenho muita vontade, mas se eu sair, ele vai me matar. Ele tem coragem. Né? Eu não consigo desligar dele nunca, porque eu tenho um filho com ele, então ele sempre vai aparecer. Então, tem esse processo de usar essas Com armas certeza. também, que é família, trabalho, relações, né? E sempre as ameaças contra a pessoa e contra tudo que é importante para ela se torna uma arma, né? A ser utilizada para manutenção da violência que a gente fala, né? Micheline, quando a mulher é agredida e busca ter o devido apoio da família, que consequência pode vir a ter em sua vida pela falta de acolhimento familiar? Porque no caso a família é a base essencial para essa estrutura da mulher, né? Então, assim, como a Gabi já tinha falado anteriormente, a família é o suporte, é o cerne. Então, assim, se a mulher, ela se sente à vontade em estar conversando, né, de certa forma, com sua mãe, com o irmão, né, com um familiar mais próximo, até um amigo, e ele se vê, ele se coloca na situação dela, ele sabe ouvir,
né? Dá um momento de escuta, deixa sua fala para depois, né? Não reprime essa mulher, se coloque no lugar dela um pouco, né? Então, assim, realmente a família é principal, né, Gabi? Quando a gente faz os atendimentos, porque a gente busca também tá trazendo a família para esse ambiente, para ela estar ajudando a mulher, de certa forma, a sair desse ciclo de violência, né? Porque não adianta simplesmente também a mulher sofrer um tipo de violência hoje. Ela chega para a família e fala: ô mãe, né, ele me deu um tapa. Aí a mãe: ô minha filha, já falei para você sair dessa relação, tudo bem. Mas é o ciclo da dependência também. Então não é fácil para essa mulher. Aí ela volta para a família e torna a falar: eu sofri outro tipo de agressão. Se você, familiar, simplesmente vira as costas para ela, ela vai se reter, ela vai se excluir, ela vai se isolar. Então, cada vez mais essas violências vão aumentar e essa mulher não vai ter a quem buscar. Então, o que a gente pede? Tenha mais atenção, né? Vamos tirar esses estereotipos de só apontar o erro. Não, o que eu posso fazer por você? Né? Onde a gente pode ir para te ajudar? Né? Eu sei que está difícil esse momento, mas você vai superar. Né? Então, assim, é dessa forma que a gente busca, né? E que os familiares estejam ligados também nesse ambiente. Fiquem atentos, né? Atentos diretamente, né? A marcas no corpo, a isolamento social. Se ela tinha, em determinado momento, um contato com você e ela parou de ir na sua casa, então é um alerta. Né? E muito importante, geralmente os agressores, eles preocupam com a autoimagem, eles se preocupam em não sofrer consequência. Então, se ele faz e a família fica de boa e continua tratando ele muito bem, porque tem muitos casos assim, eu pelo menos já peguei muitos casos assim, em que a família parece que gosta mais do agressor que da vítima, que fala: ah, mas fulano é uma ótima pessoa, você deve ter provocado ele, porque o agressor ele faz esse processo de manipulação algumas vezes com a família também. Então, às vezes, a família nem acredita. Quando o agressor ele percebe que tem pessoas ali em volta dela para proteger, isso inibe ele, até de certa forma, porque ele tem medo da consequência. Se ele não tivesse medo da consequência, ele agredia qualquer pessoa por aí. Então, assim, a partir do momento que ele percebe que fulana tem um tio, tem um pai, que tem outra figura de proteção, ele começa a ficar um pouco coagido também, porque ele sente que assim como ele agride, vai ter uma consequência para ele. Certeza. E ele pode mudar até a postura dele mediante Exatamente. Né? Então, essa é vivência. muito importante mostrar isso para a pessoa que ela tem uma família. Que ela tem uma família que está ali disposta para acolher, se ela não quiser morar mais na casa, que ela pode ficar tranquila, que ele não vai entrar lá, que não vai acontecer nada. Então, a pessoa precisa sentir essa proteção também e a família precisa mostrar para o agressor que não está tudo bem. Né? Que eles não estão caindo nessa, que eles estão dispostos a proteger assim, sua filha, sua irmã, e que não vai ficar dessa forma. E que sabem onde procurar. Exatamente. Então, é importantíssimo esse berço, né? Esse aconchego, né? Esse amparo, sim. A gente sabe que muitas mulheres que são agredidas, mesmo elas estando no posicionamento de vítima, né? Estando no local de vítima, elas acabam se culpando, se sentindo culpada, como se elas tivessem feito algo de errado, como se elas merecessem aquilo que tivesse acontecido. E o que você pode dizer sobre esse comportamento das vítimas? Bom, é um comportamento que a gente encontra em algumas pessoas que têm algumas características, né? Que já está emocionalmente abalada, né? É uma característica de algumas pessoas que estão em depressão também, essa questão de sentir-se um peso. Então, a pessoa se vê de forma tão negativa que ela já sente que ela merece tudo de ruim. E o agressor também, ele sabe manipular. Isso, tem jogar. A inversão de papel, né? Então, de certa forma, ele está errado, mas o que ele faz? Ele faz com que ela se sinta errada, mesmo ela estando certa naquele momento. Né? Um exemplo, você não pode usar batom vermelho. Aí ela usa o batom vermelho. Aí ele vai lá e bate nela. Ah, eu te bati, desculpa, mas eu falei pra você não usar o batom vermelho. Ah, então, assim, de certa forma, ele está super errado, mas ela se sente naquela posição. Mas realmente ele tinha me avisado pra não usar.
né? Exatamente. Então, assim, é uma violência grave e que a mulher ela tem que estar alerta para isso. Tem que estar alerta, né? Porque para agressão não há justificativa. Exatamente. E esse processo de culpabilidade vem também dessa visão negativa de Isso. si. Quando a pessoa se enxerga como algo ruim, que ela não merece nada de bom, então ela começa a sentir que ela merece ser punida porque ela não é suficiente, porque ela não é adequada, porque ela não porque ela não está sendo aquilo que o outro precisa, e um monte de mecanismo de defesa também Se sente psíquico. inferiorizada. Que é Voltado algo que o pra agressor isso. já faz no começo da relação. Isso, já vai criando esse processo e a partir do processo de sofrimento psíquico, a pessoa ela vai entrando cada vez mais nesse conceito de autoimagem negativa, né, e tudo isso. Uma coisa mesmo que o agressor faz é manipular a mulher no autocuidado de si, né? Então, ele priva a mulher também de se cuidar, de certa forma, para não se sentir bem. Então, as mulheres também têm que ter esse cuidado. Ah, você não pode pintar o cabelo. Ah, você não pode trocar, você só pode usar calça, você não pode usar saia. Então, isso tudo é uma forma também de inibição, de manipulação, né? Para ele, de certa forma, ter aquela mulher, né, ao redor, né, de certa forma, assim. Essa pergunta é uma pergunta direcionada para as duas. Qual a importância da família ou alguém que presencia situações de violência interferir e denunciar? Essa importância é fundamental. Por quê? Se você sabe, se cala, você está sendo compatível com o agressor. Agora, se você denuncia, você está ajudando, né, para que essa agressão não cometa ou que ocorra uma coisa mais grave futuramente, né? Então, assim, é fundamental que o familiar, o amigo, né, que tenha contato com alguém que está passando por alguma situação de violência, que procure. Não precisa se preocupar, né, Gabi? Porque o nosso trabalho é um trabalho sigiloso. Então, é um trabalho assim, que no momento que você vir até o equipamento, buscar a gente vai estar escutando, né, e vai estar sabendo lidar com a situação. Né? Então, assim, mesmo você que é um familiar, nenhum momento a gente vai estar chegando também para a vítima falando, fulano procurou para falar isso de você, não. A gente chega com outro tipo de abordagem para que não coloque essa pessoa numa posição difícil depois, né, perante a pessoa que sofreu essa violência. Você quer acrescentar alguma coisa, Gabi? Bom, é isso que Micheline falou mesmo, né? Toda denúncia que você faz tem um registro nela. Então, a partir daí, se acontecer algo mais grave, infelizmente tem casos, né, de feminicídio e tudo, já tem algo ali que aponta para esse agressor como sendo um dos suspeitos do crime. Então é muito ruim quando você não tem nenhum registro na delegacia, na polícia, e acontece algum caso até mesmo para se investigar. Então esses registros, mesmo que naquele momento possa não levar a nada mais, mas é importantíssimo para que você possa, a partir da sequência, né, ter ali um registro de que algo aconteceu, e se vir acontecer algo pior, tem algum documento que pode colocar essa pessoa a responder. Entendi. Micheline, você citou pra gente sobre a medida protetiva, né? E que medidas são tomadas quando o agressor, por exemplo, ele viola essas medidas protetivas de alguém? Igual mesmo. Tem, né, que mencionado a alteração na jurisdição, no caso. O ofensor que desrespeita essa medida imposta comete o crime tipificado, que é no artigo 24, né, da Lei Maria da Penha, está sujeito, como eu tinha falado, 3 meses mesmo a 2 anos de detenção. Né? Então, essas medidas protetivas de urgência estão previstas para quem quiser ver também na Lei Maria da Penha, no artigo 22 e 24. Então, assim, muitas vezes essas pessoas pensam que ao descumprirem essa medida protetiva, que não vai ter uma punição, vai sim. Né? Mas cabe à mulher ou a quem tem a medida protetiva, porque nem sempre é a mulher, pode ser um familiar que tem, né? A irmã tem contra o irmão, né? O tio tem contra a tia, tem contra o tio. Então, assim, avisar, ir na delegacia e informar, né? Então, ligar, ele está próximo à minha residência, eu tô sentindo que eu estou perseguida, porque a polícia vai tomar as devidas providências.
né? Ou então até procurar o equipamento também, que a gente orienta, né? Tem a advogada no CREAS também, que realiza o atendimento, né? Para dar orientação em questão judicial, os trâmites, a maneira mais rápida, porque assim, a mulher, ela realiza o boletim de ocorrência, mas o judiciário que determina. Eles têm um prazo de 48 horas para determinar essa medida protetiva, né? Então, em casos mais urgentes, geralmente é mais rápido esse trâmite. Bom, essa pergunta também é direcionada para as duas. Quando falamos sobre a violência contra a mulher, todos tendem a querer tratar somente da mulher. Mas o que podemos fazer para trabalhar com o agressor para que ele se conscientize da consequência dos seus atos e não replique as agressões com outras pessoas? Buscar sua recuperação, né? Assim, estimular essa reflexão, né, Gabi, desses atos em si. Gabi também vai saber ponderar mais aí também, que ela faz esses atendimentos também. Provavelmente já deve ter atendido, né? Algum caso, se quiser estar colocando. Sim, já atendi um tempo, né? No presídio, inclusive, aí se atende o agressor. É muito difícil isso, porque às vezes o perfil do agressor, ele é um perfil narcisista, perverso, e muitas vezes ele não sente culpa no que ele faz, ao contrário, ele sente prazer em machucar, ele sente prazer em fazer aquilo e tem uma sensação de posse. Então, por isso que muitas vezes você trabalha muito mais com a consequência daquilo para ele, já que ele preocupa com ele, porque se ele preocupasse com o outro, ele não seria capaz de bater, de machucar, de enforcar, de fazer tantas coisas que os agressores fazem. Então, você apresentar que para ele vai acontecer algo ruim. Por isso que vem a questão das leis, né? Tem pessoas que conseguem, através da empatia, do bom senso, de se rever o lugar, questão do machismo, trabalhar o machismo. Agora, outras não. Outras é só com base na consequência para a vida dele, para ele. E aí que a gente tem que ponderar a situação, por quê? A gente olha o agressor em si, mas o trabalho que você fazer com o agressor, de certa forma, vai estar quebrando esse ciclo, né? Ou provavelmente até parando. Porque não adianta apenas você acompanhar a vítima. Geralmente a gente olha, né? Assim, o olhar, porque nós trabalhamos na rede. Então, assim, é um trabalho que a gente está tentando desmistificar, né? Para estar trazendo essa realidade que o agressor também, ele tem que ter esse atendimento psicológico, para ele se ver nessa situação, né, Gabi? De que ele realmente está fazendo esse ato errado, que não pode cometer mais, que vai ter essa punição, né? Então, assim, e é uma realidade que a gente tem que trazer. Porque a maioria dessas vítimas, elas retornam para esse relacionamento. Então, você tem que fazer um trabalho com os dois, né, de certa forma. E depende muito da personalidade do agressor. Por exemplo, se você tem um caso de psicopatia, um serial killer, você não vai conseguir, provavelmente, muito raro, você vai conseguir convencê-lo porque ele tem consciência que ele não pode matar, que ele não pode agredir, mas ele tem prazer em transgredir aquela regra. Então, dependendo da personalidade, você não vai convencê-lo. Você vai dizer assim, bom, se você continuar, você vai ser preso. A gente vai ser exposto socialmente, porque ela vai começar a contar para as pessoas. Então, essa imagem de bonzinho que você quer passar para a sua comunidade não vai acontecer mais. Então, em alguns casos, tem que ser mesmo a nível de consequência e punição. Quando chega ao extremo, né, já tem que ser uma coisa depende mais... da personalidade, né, de quem é a pessoa, o que motiva essa agressão. Cita pra gente quais os órgãos e centros de atendimento há para que as mulheres que têm os seus direitos violados possam procurar ajuda. Tem a Polícia Militar, né? Que é o Disque 190, que a maioria já sabe. Tem também o canal de denúncia, que é um canal também anônimo, que é 180, que é o 180, que é um canal que é direcionado para atender essas mulheres que sofrem algum tipo de violência. Esse canal é um canal fora, mas diretamente cai no setor responsável aqui. No caso, é a Polícia Civil de Pedra Azul. Ele recebe essa demanda dessa denúncia e encaminha para os órgãos competentes, né? Inclusive, esses encaminhamentos chegam até a gente, do CREAS, para a gente estar dando seguimento com essas mulheres, né? Tem o Ministério Público também, que vocês podem estar realizando, né? Esse atendimento lá, chegando, tem um momento que você faz, né, sua declaração, tem a pessoa que vai estar te escutando também, a Polícia Civil que eu já falei, a Polícia Militar, o 180, só reforçando.
o Disque Direitos Humanos, né? Isso. 100 também. 100. E é importante esses canais, porque muitas vezes uma cidade pequena, a pessoa tem um receio de buscar o atendimento na rede, né? Porque ela vai ser reconhecida, porque quem está lá é familiar do agressor, não sei. Então, tem esse medo do sigilo. E aí, quando você liga para esses números, 180, 100, aí você já tem contato com uma rede que é em outra cidade, que vai mandar anonimamente, sem citar o seu nome, sem citar nada sobre a denúncia. Isso aí. E aí as pessoas podem se sentir mais à vontade numa cidade menor de fazer essas denúncias anônimas por telefone com a central, né? É gratuito, que é fora. né? Sigiloso, gratuito. E que Funciona mensagem... 24 horas, desculpa. E que mensagem vocês deixariam como incentivo para que essas mulheres que sofrem essas diversas violências, que elas busquem ajuda e força para lutar contra essa violação dos direitos delas, né? Que mensagem vocês gostariam de deixar? Mulheres, né? Não sejam as mulheres que o outro quer que vocês sejam, e sim a mulher que você se vê, né? Reforcem essa busca de ajuda, de apoio, de acolhimento, porque vocês merecem, né? Vocês são empoderadas, né? Então, assim, é uma questão que vocês devem procurar, sim. Se vocês não têm o apoio do familiar, procura um amigo, né? Procura um vizinho, alguém para estar te ajudando. Né? Então, para quebrar esse ciclo, é denunciar. É isso, né? A mensagem que eu passo para as mulheres o mundo, né? Tá tão machista ultimamente, sempre foi, eu acho. E ser mulher é difícil hoje em dia. Mas você também se valorizar enquanto mulher é importante, que você não seja o que o outro diz que você é, mas que você se reconheça como alguém importante, como alguém que merece ter uma relação saudável, como alguém que não merece ser desrespeitada e que você é uma pessoa. Sendo mulher ou sendo homem, você é uma pessoa que merece respeito e você não está só. Assim como você, tem outras mulheres que podem estar sofrendo ou não, que estão aí para te compreender e para te ajudar a sair dessa condição. E a liberdade quem faz é você. Bom, depois desse maravilhoso bate-papo que a gente teve, né? Eu espero que a gente possa alcançar muitas mulheres e que elas possam lutar, né, atrás do seu direito para que eles não sejam violados. Com certeza. E agora, eu, em nome de todos aqui, agradecemos a vocês, nossas convidadas, por terem tirado esse tempo para estar aqui debatendo conosco um assunto tão importante, né? Muito obrigada por estarem prestando seus serviços como mulheres que são força e proteção a outras mulheres. E vocês, se quiserem, podem se despedir do público, como vocês acharem melhor, se quiserem acrescentar alguma coisa. Agradeço o Nuca, né, na presença de Camila e Larissa. É um prazer estar aqui falando desse assunto, né? E eu espero que abarque realmente, porque muitas mulheres não têm esse conhecimento. Até nós, como técnicas, ainda somos leigas em alguns assuntos, né? Então, eu agradeço o convite. Bom, também agradeço e gostaria de falar aqui que a gente começar a rever esse papel. Fulana não apanha porque ela gosta. Ela apanha porque ela está num estado de adoecimento onde ela não consegue sair desse ciclo. Mas quem bate, de repente bate porque gosta. Porque não consegue reconhecer o outro como um ser humano, como alguém que está sofrendo. E aí, agradecer vocês por essa oportunidade. E acho muito importante a discussão desse tema para a gente deixar de naturalizar a violência, deixar de naturalizar as relações abusivas, tóxicas, deixar de naturalizar o machismo, né, que a gente vem vivendo. Então, acho isso importantíssimo, Com certeza. esses espaços de debate. Bom, mais uma vez eu agradeço a vocês, né, nossas convidadas, e ao público também por ter nos acompanhado até agora. E porque sem vocês, né, o podcast não tem sentido. Já fizemos tudo pensando como todos receberiam da melhor forma. Queria pedir que vocês que estão nos assistindo se inscrevam no canal do Nuca, do CD Dica também. E se quiser também dar uma olhadinha de novo no nosso primeiro episódio do podcast. Acompanhe a gente nas redes sociais e elas vão estar aí na telinha.